A Polícia Federal está nas ruas para desarticular um esquema de acesso ilegal a dados de magistrados da Suprema Corte. A investigação aponta que servidores da Receita Federal teriam extraído dados fiscais protegidos por sigilo. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes e o foco é entender se essas consultas tinham o objetivo de intimidar ou mesmo de chantagear membros do judiciário. Até o momento, computadores e celulares foram recolhidos para análise pericial. Esse caso, inclusive, ganhou força após relatórios internos do próprio fisco identificarem acessos atípicos nos sistemas de segurança. A Polícia Federal quer saber agora se houve determinação superior ou se os servidores agiram por conta própria. Pois é, essa, gente, é mais uma etapa da vigilância sobre a segurança institucional dos poderes, lá em Brasília, né? O Gabriel Ferreira Borges está conosco. Gabriel, como que está a repercussão dessa operação dentro do Supremo e qual que é a expectativa para os próximos depoimentos, hein? Bom, Síria, até agora a reação mais contundente ela veio de fora do Supremo e da Unafisco, que é a União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Em uma nota divulgada durante a tarde de ontem, depois de os mandados serem expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, a Unafisco acusou o ministro de utilizar o auditor fiscal afastado do seu cargo, Ricardo Mansano de Moraes, como bode expiatório de uma crise institucional dentro do STF. A Unafisco ela apontou que o afastamento do servidor teria sido instrumentalizado pelo próprio Supremo Tribunal para tentar desviar o foco do debate público. E a Unafisco ela pontuou uma coisa em sua manifestação que é muito relevante para o contexto em que se encontra o STF agora. Ela lembrou que em 2019 o próprio ministro Alexandre de Moraes afastou 2 auditores fiscais da Receita Federal pelas mesmas suspeitas, mas que depois, diante da ausência de provas contra esses auditores, eles foram reintegrados à Receita Federal. À época, Moraes tinha acabado de ser designado pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, como o relator do inquérito, que viria a ser conhecido depois como o inquérito das fake news. E também a Receita Federal atuava conjuntamente com a Operação Lava Jato para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e tráfico de influência de esposas dos ministros do STF à época, especificamente da ex-esposa do ministro Gilmar Mendes, Guiomar Feitosa, e da ex-esposa do próprio Toffoli, Rebeca Guzmão. E o cenário daquela época é muito parecido com o cenário de hoje, porque os mandados de Alexandre de Moraes são expedidos logo depois de virem a público relações entre ministros e familiares com os investigados da suposta fraude do Banco Master. A própria esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, tinha um contrato com o Master de R$3.600.000 para a prestação de serviços de advocacia, e o próprio ministro Dias Toffoli reconheceu na última semana que, de fato, era sócio de 2 dos seus irmãos em um resort em Ribeirão Claro, no Paraná, do cunhado do Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel. Então, o contexto do afastamento do auditor fiscal ontem, né, que foi um dos 4 servidores afastados da Receita Federal, com o contexto do afastamento dos 2 auditores fiscais da Receita Federal há 7 anos atrás, é muito parecido, ou seja, são decisões que foram tomadas em um contexto em que o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros estão expostos à pressão da opinião pública. É isso, obrigado por hora pelas informações. Gabriel, a Receita Federal, inclusive, divulgou uma nota, né, gente, uma nota oficial para esclarecer as notícias sobre essa suposta quebra de sigilo das autoridades, como os ministros da Suprema Corte e parentes deles, e do Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet. A gente tem, inclusive, um trecho dessa determinação, né, dessa nota da Procuradoria da Receita Federal, inclusive, daqui a pouquinho a gente traz para você, hein, Ciro?
Pois é, André, a Receita também foi enfática ao afirmar que não foram encontrados indícios de vazamento de informações fiscais do chefe da Procuradoria-Geral da República em apurações recentes aí conduzidas por ele. O esclarecimento vem depois de rumores, de que Gunê também seria alvo de acessos indevidos. A Controladoria Interna do Fisco afirmou que todos os acessos aos dados de autoridades são monitorados rigorosamente e que qualquer desvio é punido com o processo administrativo. Agora, Gabriel, essa nota que foi emitida pela Receita Federal, ela consegue acalmar aí os ânimos na Procuradoria ou ainda existe uma certa desconfiança sobre a segurança desses dados das autoridades, hein? Acho que ainda é precoce para dizer se essa nota ela consegue de fato acalmar os ânimos aqui, tanto na Procuradoria-Geral da República, quanto também no Supremo Tribunal Federal, Síria. Mas o teor das conversas da reunião entre os ministros convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, na última quinta-feira, e revelado pelo portal Poder 360, mostram que, pelo menos, há um aprofundamento da desconfiança entre as instituições aqui em Brasília, especialmente entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. De acordo com os diálogos revelados pelo portal Poder 360 na última semana, a maioria dos 8 ministros, dos 9 ministros, na verdade, reunidos na última quinta-feira aqui em Brasília, criticou a conduta da PF ao entregar um relatório com indícios de crimes cometidos pelo ministro Dias Toffoli nas mãos do presidente do STF, Edson Fachin. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele chegou a dizer durante essa reunião que teria aconselhado o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, a quem ele se referiu como amigo, de que a PF deveria paralisar qualquer tipo de investigação que chegasse nos ministros, já que ela não teria autorização judicial para investigar os ministros do STF. Outro ministro que também criticou a conduta da Polícia Federal foi o ministro Cristiano Zanin. Ele lembrou que é o relator de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça e, segundo ele, durante esse período de 1 ano e meio em que ele relata essa investigação, a Polícia Federal não informou, levou para ele um volume de informações tão grande quanto aquelas que ela juntou no relatório sobre o Toffoli entregue ao presidente do STF, Edson Fachin. Como hoje ainda é quarta-feira de cinzas, os ministros não se reuniram na sessão plenária que é tradicionalmente prevista para as quartas-feiras, mas amanhã há uma sessão plenária prevista e vai ser possível ter uma impressão um pouco mais fiel a qual é o clima dentro do STF, especialmente a qual é o clima entre os ministros com o ministro Alexandre de Moraes, que foi o autor das medidas cautelares impostas ontem contra 4 servidores lotados na Receita. E, gente, sobre esse assunto exatamente, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Eduardo Milhomes. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa noite. Eduardo, do ponto de vista penal, quais são os crimes, ou quais crimes podem estar configurados caso se confirme esse acesso ilegal a dados fiscais protegidos por sigilo, hein? Nós temos aí os crimes, além dos crimes funcionais, como funcionário público, do dever de sigilo, nós temos crimes de abuso de autoridade, nós temos crimes de quebra de dados, dados sigilosos em banco de dados do Estado, e além daqueles também preconizados, se tiver com outras pessoas, a gente pode entrar numa associação criminosa, a violação desses dados para outras pessoas com outros objetivos, e tudo isso pode se aglutinar em uma ação penal contra uma pessoa, além dos ilícitos administrativos que ela possa cometer ali. Agora, Eduardo, boa noite para você. Eu queria entender um pouco a situação seguinte. Caso haja, de fato, comprovação que houve aí uma intenção, uma tentativa de intimidar ou mesmo de chantagear ministros do Supremo Tribunal Federal, isso pode vir a agravar as penas e em que medida?
A questão, se houver algum tipo de chantagem, a gente passa, então, para um termo que pode vir mesmo quase uma extorsão, né? Porque chantagear, pedir um favor ou de, fazer com que algum ministro deixe de realizar aquilo que a lei prevê que ele faça, isso pode vir uma extorsão, cujas penas são muito maiores do que somente a quebra de sigilo dessas pessoas. E aí a gente está falando aí em crimes que podem chegar a penas mesmo de 8 anos, com um agravante, claro, de se tratar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, a questão da extração de dados, Eduardo, mesmo pode configurar crime em qual situação? Ou ainda é necessário comprovar que não houve um simples vazamento? Bom, a extração de dados, se a gente estiver falando de pessoa que tem acesso a esse dado, a gente não pode falar que ela está extraindo, ela está violando a sua senha e utilizando aquilo de forma não protocolar, aquilo que a lei decide. Por se tratar de funcionário público, o funcionário da Receita que está sendo sob investigação, o que se engloba no que estamos vendo, é que algum funcionário, em tese, da Receita Federal, entrou com a senha dele e retirou esses dados do sistema. Quer dizer, teve acesso a esses dados do sistema e depois jogou na imprensa, ou fez uma chantagem, ou deu para alguma outra pessoa para que essa outra pessoa realizasse esse tipo de chantagem. Então, essa pessoa, esse funcionário público, ele está longe de estar dentro daquilo que a lei prevê que ele deve fazer. Ele não está tomando as providências que a lei prevê. E isso, hoje em dia, nos sistemas informatizados, é muito fácil de estabelecer. Agora, diferente de uma violação, que no caso seria esse funcionário público, ele foi negligente com a senha dele, ou ele entregou essa senha para outra pessoa, para que essa pessoa acessasse, aí a gente vai ter uma quebra mesmo, uma violação e uma extração indevida dos dados da Receita Federal, o que também pode se tornar mais grave ainda os crimes, né, no arcabouço de crimes que a gente está falando aqui. Então a gente tem que lembrar como que isso ocorreu, e é por isso que eu acredito que tenha se aberto essa investigação. Eduardo, a Unafisco, a associação que representa os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, ela argumentou que o ministro Alexandre de Moraes deveria ter respeitado o devido processo legal nesse caso, porque, segundo ela, a Receita Federal ainda não tinha concluído uma análise preliminar sobre quais servidores teriam, de fato, acessado indevidamente os dados fiscais dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Já é possível analisar ou, então, concluir se a decisão, se os mandados expedidos ontem pelo ministro e também as medidas cautelares, elas teriam sido precipitadas? Bom, a gente volta naquela mesma discussão, quando o STF começa a tomar decisões que aparentemente deveriam ter sido provocadas pelo Procurador-Geral, ou seja, pelo Ministério Público. A gente está vendo aqui um juiz investigando, um juiz que poderia trazer e abrir inquérito à sua vontade. Isso já vem sendo uma crítica ao Supremo Tribunal Federal desde o 8 de janeiro anterior. E o ministro Alexandre de Moraes vem sistematicamente fazendo isso. Isso quebra um pouco do nosso sistema acusatório, onde é o Ministério Público que pede a investigação e o juiz defere a abertura dessa investigação. Então a gente está vendo uma autotutela do próprio ministro Alexandre de Moraes nesse quesito. E aí vem uma coisa que, infelizmente, pode vir a acontecer novamente, que é aquele juiz que vai em busca da prova, dos elementos probatórios, também depois vai julgar se por acaso vier uma ação penal, ele vai ficar prevento para julgar aquela decisão. Isso não fere um pouco aquilo que a gente tem da imparcialidade do juiz? O sistema acusatório, ele
foi instituído pela nossa Constituição e posteriormente pelo nosso Código de Processo Penal, exatamente para diferir os agentes públicos que fazem a acusação, a investigação e deixar aqueles que vão julgar longe daquela ameaça de ficar ali restrito ou maculado com essa busca probatória. Isso é um elemento que o STF vem sendo criticado a todo momento e por todas as áreas, né, pelos advogados, pelos próprios agentes de persecução penal, os delegados de polícia, o Ministério Público também faz alguns questionamentos quanto a isso. Afinal de contas, o judiciário, ele julga, ele não fica abrindo inquérito e buscando prova para acusar ninguém. Agora, Eduardo, eu já ouvi dizer o seguinte, que se uma pessoa recebe uma ordem para fazer alguma coisa e sabe que aquilo é ilegal, ela vai ser punida da mesma forma. No caso de um servidor que recebe uma ordem de superiores, essa punição, ela sobe ou ele responde também? A gente tem que ver se a ordem é manifestamente ilegal. Se a ordem for manifestamente ilegal, ele responde como se fosse autor. Ele não tem nenhuma diferença entre aquele que mandou e aquele que cumpriu a ordem. Para o funcionário público, a hierarquia ela vai até o manifestamente ilegal. E aí vai haver essa discussão. Era manifestamente legal ou não era? Os funcionários da Receita Federal, eles têm acesso a isso com um digitar de uma senha e tendo o CPF daquela pessoa. Ele pode acessar esses dados. Daí, ele quebrar o sigilo, isso aí a gente não pode falar que é uma quebra de sigilo ainda, porque esses dados ficam adstritos ao sistema e ao funcionário. Agora, se esse funcionário ele pega esses dados e entrega para outra pessoa, logicamente isso é uma ordem legal, porque esses dados com que ele tem ali, ele sabe muito bem que eles são dados sigilosos. E esses dados só podem ser transferidos da Receita para uma outra pessoa, divididos com outros órgãos, desde que exista autorização judicial para isso. Não existindo autorização judicial para isso, esses dados são efetivamente e manifestamente ilegais se você transacionar com esses dados. Agora, Eduardo, existe a possibilidade de acordo de colaboração premiada em casos como esse que envolvem aí a quebra de sigilo funcional? Pode existir. O acordo de não persecução, o acordo de a delação premiada, né, ou mesmo o ANPP, que pode ser usado depois para utilização de outras provas, eles estão na 12.850 e ele serve, se as pessoas quiserem ali delatar, indicar quem que foi e tudo, ter uma redução de pena significativa quanto a isso. Mas é uma delação que tem que ser feita pelo Ministério Público, né, nunca pelo Judiciário. O juiz, nesse caso, eles não podem realizar essa delação premiada. Eles vão, desde que o Ministério Público peça ou o delegado de polícia peça que isso aconteça. Eduardo Milhomes, advogado criminalista, você continua com a gente mais um pouco, porque a gente quer sua análise também daqui a pouquinho em um próximo assunto. Por aqui a gente continua, né, André? Isso, gente, no parlamento, né, a operação da Polícia Federal foi recebida com fortes críticas por integrantes da oposição. Deputados e senadores questionam a validade das buscas e falam em abuso de poder pelo judiciário. O senador Alessandro Vieira, inclusive, que é do MDB, relator da CPI do crime organizado, ele publicou uma crítica nas redes sociais. Está aí o que disse: olha, combater vazamentos, venda de dados sigilosos é importante, mas não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. A lei deve ser aplicada com rigor contra todos os que cometem ilícitos, isso sem exceções, disse Alessandro Vieira em sua publicação. Pois é, o governador mineiro Romeu Zema também usou as redes sociais para criticar o STF. Zema ainda confirmou que vai às manifestações convocadas pelo deputado federal Nicolas Ferreira contra o presidente Lula, marcadas para o início do mês que vem na Avenida Paulista, em São Paulo. Para mim, o Supremo se transformou no Supremo balcão de negócios aqui no Brasil. Com
toda certeza tem muita gente graúda envolvida, aqueles que se julgam intocáveis, estão lá olhando única e exclusivamente, a maior parte dos ministros, interesse próprio. Um Supremo Tribunal Federal precisar de código de ética. É a mesma coisa que o Papa precisar de um caderninho de religião. Eu sou uma pessoa que durante 30 anos, para ter uma condição boa, ralei. Abri lojas em mais de 470 cidades, rodei mais de 2 milhões de quilômetros. E agora eu estou vendo lá um ministro querendo ganhar mais do que eu em 30 anos, fazendo um contrato lá para mulher e para o irmão. Será que isso está certo? Sou o único pré-candidato à presidência que tem criticado o Supremo. Como eu não tenho rabo preso, acho inadmissível mulher de ministro fazer contrato para ganhar 3 milhões por mês, irmão de ministro ter outro contrato de compra e venda para receber 35 milhões, me parece que os outros têm alguma diferença. Eu falo tudo que eu acho correto e que o brasileiro acha também. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho certo e não para fazer aquilo que é conveniente para poder ganhar uma eleição, como muitos fazem. Eu estarei lá em São Paulo no dia 1º de março, dando total apoio. O brasileiro precisa se manifestar, o brasileiro precisa se mobilizar contra esse governo que está aí agredindo a grande maioria deles. Então, estarei lá com o Nicolas, é uma pessoa que eu admiro muito, com quem tenho uma proximidade e vai ter um futuro político brilhante. E o grupo já articula a convocação de representantes da Receita Federal para que expliquem como são feitas essas auditorias internas. A ideia é tentar demonstrar que não houve crime, mas sim procedimentos padrão do fisco. Alguns líderes partidários afirmaram que as investigações têm viés político e buscam cercear o trabalho de fiscalização dos órgãos de controle. O clima voltou a ficar tenso entre o Congresso e o STF. Gabriel Ferreira Borges, existe aí, há chances de essa convocação prosperar nas comissões ou o governo deve barrar de fato essa movimentação da oposição, hein? Eu acho que é bastante improvável, Síria, que os servidores eles sejam convocados para prestar esclarecimentos. Primeiro, porque ainda não está claro, e talvez o próprio Eduardo consiga nos ajudar mais à frente, quando ele voltar a participar do programa, se os servidores eles precisam ou não de autorização judicial para comparecer a uma comissão caso eles sejam convocados. Porque entre as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ontem está o monitoramento eletrônico por uma tornozeleira e também o recolhimento domiciliar todos os dias da semana à noite e o dia inteiro aos finais de semana. Então, caso esses servidores sejam convocados, talvez eles precisem da autorização do próprio ministro Alexandre de Moraes para comparecer e prestar um depoimento, prestar esclarecimentos à comissão. E o segundo motivo também, porque esses requerimentos para a convocação desses servidores devem ser apresentados à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tem como presidente o senador Renan Calheiros, que é do MDB de Alagoas, e que é um aliado de primeira hora do governo Lula no Senado. É isso, Gabriel. Olha, gente, o Banco Central, inclusive, decretou hoje a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, ex-Voltaire, que já pertenceu ao conglomerado do Master, investigado por supostas fraudes financeiras. O atual dono do Pleno, Augusto Lima, deixou a sociedade com Daniel Vorcaro em 2025 e ficou com o banco. Ambos foram presos no âmbito da Operação Compliance Zero, sendo posteriormente liberados sob o uso de tornozeleira eletrônica. O Pleno enfrentava dificuldades de liquidez e buscava investidor, para continuar operando. Por determinação do Banco Central, a instituição estava proibida de emitir novos CDBs, que são certificados de depósito bancário, para se financiar. No mercado secundário, os títulos chegaram a ser negociados a 165% do CDI ao fim de 2025. De acordo com as últimas informações disponibilizadas na base do BC, referentes a junho de 2025, o ex-Voltaire tinha um patrimônio líquido de 672 milhões e um lucro líquido de mais de 169 milhões. Na outra ponta, no entanto, o
passivo era de 6,68 bilhões dessa dívida, a maior parte de CDBs que correspondiam a 5,4 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Agora, Gabriel, essa liquidação ela aumenta aí a pressão sobre o FGC, né? Que é o Fundo Garantidor de Créditos, que garante investimentos de até R$250 mil por CPF, ou se for o caso, por CNPJ, e é alimentado aí com repasses das instituições financeiras, né? Segundo o fundo, gente, o plano tem uma base estimada de 160 mil clientes com depósitos elegíveis à garantia que somam aí 4,9 bilhões de reais. Gabriel, é mais um rombo para o FGC, né? E não só mais um rombo, né, Síria? Também expõe uma prática de mercado que era adotada tanto pelo Banco Pleno quanto também pelo Banco Master, né? Como o FGC, como vocês já disseram, ele assegura que investidores que investam até R$250 mil tenham um reembolso, ele era utilizado como um salvo-conduto, tanto pelo Banco Master quanto pelo Banco Pleno, para tentar captar investidores com promessas de retornos que eram muito mais altas do que a média paga pelo mercado, né? Vocês citaram que o próprio Banco Pleno chegou a oferecer um retorno para os investidores de 110% do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, enquanto a média do mercado, a média dos bancos que oferecem esses títulos, prometia um retorno de 100%. E o Master era a mesma coisa. O Master ele chegou a oferecer para os seus clientes um retorno de 140% do CDI, o que é até maior do que o que prometia o Banco Pleno, né? E essa promessa de retorno muito acima da média do mercado foi o que justamente levou tanto a crise de liquidez do Master quanto também do Banco Pleno.